E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom dia, que Deus abençoe esse domingo abençoado que já está começando. E você escolheu a melhor parte, começar adorando ao Senhor, glorificando a Ele. E é muito legal, muito bom ter vocês aqui. Vanessa sempre presente, Deus abençoe sua vida, bom dia. E hoje nós vamos falar aí sobre o maior desejo de Deus. Essa semana a gente trabalhou bastante sobre mentalidade, sobre dicas de empreendedorismo, mas eu quero iniciar essa semana colocando aí como base a palavra de Deus. Porque eu acredito que hoje, não sei se você concorda comigo, mas tem muitas pessoas que estão prosperando na vida, dando certo, trabalhando em boas empresas, tendo bons empregos, tendo boas companhias. Mas tudo isso fica muito vazio se você não tiver Deus na sua vida. Eu vejo muitos relatos de empresários, de pessoas de sucesso que perderam sua família, muitas vezes tiraram sua própria vida, porque embora tenham muito sucesso profissional, são pessoas que não tinham Deus no seu coração. E muitas vezes a gente não consegue compreender qual que é o desejo de Deus, o que Deus realmente quer de nós, o que Ele deseja de nós. E eu quero aqui compartilhar com você a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do texto mais famoso da Bíblia, que todas as pessoas conhecem, até as que não são cristãs costumam citar esse texto, porque fala do amor de Deus. E eu acredito que você já saiba qual que é o texto que eu estou falando, é o capítulo 3 de João, no versículo 16. Quero, antes de entrar no texto, introduzir para você, se você está vendo esse vídeo e posteriormente não conhece a palavra de Deus, nunca leu, nunca ouviu falar, eu quero introduzir para você. Essa conversa é uma conversa em particular entre duas pessoas, e essa pessoa que procurou Jesus, ela era um homem muito importante da religião naquele tempo. E ele tinha como se fosse uma posição para zelar. Ele liderava centenas de pessoas, e essas pessoas não acreditavam que Jesus verdadeiramente era o Deus, que era o Deus que estava cumprindo a sua promessa. Israel, que é a nação escolhida por Deus, onde Deus formou o povo dele, ele tinha uma linhagem que ia acabar, né, em Jesus. Jesus seria o enviado de Deus. E a Bíblia vai dizer que no momento certo, né, plenitude dos tempos, a Bíblia vai dizer em Gálatas 4:4, mas trocando em outras palavras, no tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para salvar o mundo. E esse foi o tempo ideal que Jesus veio, ele cresceu. E nesse momento, Jesus já estava começando o seu ministério, já mostrando que ele era aquele Messias prometido para o povo de Israel, dando inúmeras provas disso. E esse cara aqui, que era o líder religioso, chamava-se Nicodemos, tá? E o que Nicodemos fazia? O Nicodemos, ele era o líder religioso de todos esses povos que estavam ali em Jerusalém. Tem um grupo na Bíblia chamado fariseu. Esses fariseus eram o pessoal aí que a gente chama hoje de religioso. Eles cometiam algumas falhas, porque eles exigiam dos seus seguidores, dos seus alunos, uma dedicação muito grande para cumprir a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus estabelece. Mas eles não estavam tão dispostos a viver aquilo que ensinavam. Então, por conta disso, as pessoas chamavam de hipócritas. Ou seja, pessoas que não vivem o que pregam. Isso trazia uma grande barreira entre eles e o povo. Na verdade, o povo admirava, né? Mas Jesus, na verdade, tinha uma barreira muito grande com esses caras, porque eles eram hipócritas. Eles não estavam interessados aí em adorar a Deus verdadeiramente. Então esse é o contexto.
Aí esse cara secretamente procura Jesus, ele pede para encontrar Jesus à noite, para que ninguém pudesse ver. Afinal, ele tinha as suas dúvidas se realmente aquele era o Cristo. Então, ele tinha que tirar essas dúvidas, era uma obrigação dele, mas ele não podia fazer isso publicamente. E aí, ele se encontra com Jesus, Jesus recebe ele, e ele escreve aqui nessa conversa, que principalmente no versículo 16, né? Mas ele começa a falar aqui nessa conversa sobre renascimento, que é necessário que o homem nasça de novo. E Nicodemos não entende muito bem, ele fala assim, Senhor, mas como é que alguém pode nascer de novo? Não tem como eu voltar para a barriga da minha mãe e a minha mãe me der a luz novamente. Como é que esse nascimento ocorre? E Jesus explica para Nicodemos que, na verdade, esse novo nascimento era um nascimento espiritual. Era um nascimento onde você ia começar a sua vida novamente no sentido espiritual. Deus ia te renascer. Você ia renascer do Espírito. Você ia morrer para a sua carne, você ia morrer para si mesmo e começar a viver para Cristo. Bom, dito isso, no versículo 16, depois de ter iniciado essa conversa sobre novo nascimento, ele fala da ação de Deus para com a nação. E aqui, desse texto, a gente começa a entender o verdadeiro motivo de Deus se manifestar a nós. É nesse texto que a gente começa a entender o maior desejo de Deus. Porque eu vou ler esse versículo e já explico o motivo dessa afirmação, mas está lá no versículo 16 em diante, que você pode abrir aí na sua Bíblia, se você tiver. Pode jogar no Google também, João 3,16, tem vários sites aí que você pode clicar para ver o que a Bíblia está dizendo, tá bom? E se você não quiser abrir agora, eu sugiro que você marque esse texto, João, capítulo 3, versículo 16, para que você possa ler depois e meditar, ok? Uma dica para você que nunca participou de um culto, nunca ouviu falar de Deus, é sempre importante você, quando ouvir uma pregação, você sempre buscar na palavra de Deus se verdadeiramente está escrito como está se falando, tá? E sempre leia um capítulo antes e um capítulo depois. Fazendo isso, você vai conseguir aí ficar livre desses falaciosos. Tem muitas pessoas que, infelizmente, utilizam a Bíblia para enganar, para torcer a palavra, para trazer aí confusão. Então, eu sugiro que você sempre leia a Bíblia quando estiver ouvindo uma mensagem. Mas vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele não crê é condenado, mas quem não crê já está... Desculpa, deixa eu voltar no 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Esse é o texto mais conhecido da Bíblia. Todo mundo gosta de citar esse texto quando quer falar do amor de Deus. Primeiro eu queria mostrar aqui para você que nesse versículo 16, ele começa com a palavra porquê, trazendo uma justificativa do motivo para qual Deus enviou o seu Filho. O que motivou o envio de Deus? Por que Jesus decidiu morrer e se entregar na cruz do Calvário? Qual que era o objetivo primário dele? O que estava no seu coração? É interessante nós refletirmos sobre isso, porque todas as nossas atitudes, por mais que a gente não consiga compreender com essa clareza,
elas sempre estão ligadas a uma motivação interior. Elas sempre estão ligadas a algo que te motiva a fazer aquilo. Às vezes de maneira natural, às vezes de maneira que você raciocinou para tomar aquela atitude, mas em tese, você sempre está movido por uma motivação interna que é traduzida em ações. E a motivação interna de Deus, ele explica aqui, porque Deus tanto amou o mundo. Mas a pergunta que eu poderia fazer para você aqui nesta manhã é por que o verbo está conjugado no passado? Por que aqui está falando que Deus tanto amou, ao invés de dizer Deus tanto ama o mundo que ele enviou o seu Filho unigênito? Porque o verbo está conjugado no passado, porque Deus tanto amou o mundo. É uma pergunta que nós poderíamos fazer nesse texto aqui tão famoso. E a resposta para isso, a Bíblia vai mostrar, por exemplo, em Apocalipse, que o Cordeiro já estava morto antes da criação do mundo. A primeira carta do apóstolo Pedro também mostra a mesma questão. O Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Mas quem é o Cordeiro? Isso, na verdade, traz uma imagem do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o período antes de Jesus vir à Terra. Tudo o que aconteceu entre o início da criação, a queda do homem, do Jardim do Éden, até o dia de Jesus. Ou melhor, até ali o nascimento de João Batista, né? É tudo considerado o Antigo Testamento, tá? E aí, o que acontece? Lá no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha nascido. Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. E era necessário fazer sacrifícios de animais para que você pudesse receber o perdão de Deus. Mas não era um perdão pleno, era um perdão que encobria o erro que você cometeu, que nós chamamos de pecado. A Bíblia chama de pecado. É uma desobediência às ordenanças de Deus. E nós, antes de sermos capacitados pelo Espírito Santo que habita em nós, nós tínhamos uma inclinação, um potencial muito grande de desobedecer a palavra de Deus, porque mesmo que a gente quisesse obedecer, isso não era possível por causa da nossa condição humana. A nossa condição humana sempre nos impulsionava a não aceitar aquilo que Deus estava colocando como princípio para nós. E como pessoas que não seguem as regras, é a mesma coisa nos dias de hoje. Se você andar nesse mundo e você não se atentar às regras, não se atentar às leis, você se torna um transgressor dessa lei, você se torna um marginal, uma pessoa que não está de acordo com as regras estabelecidas na sociedade. E automaticamente, lógico que seria muito bom que isso acontecesse plenamente, mas a grande maioria das pessoas que vivem uma vida dessa forma, elas acabam sendo presas, que é uma punição por ser uma pessoa transgressora da lei. No caso da Bíblia Sagrada, os transgressores da lei, que não é que eles querem viver assim, eles não conseguem viver de outra forma, tá? Eles são condenados. Deus não pode salvar essa pessoa. Deus não pode salvar o homem que não está em Jesus, porque ele é um transgressor natural. Ele é alguém que sempre está procurando ir contra os princípios de Deus. Ele não consegue. Então, muitas pessoas acreditam que, pelo fato de Deus ser amor, ele vai salvar pessoas que fazem o bem. Ah, poxa, aquela pessoa ali ajuda tantas pessoas, tal. Mas não são as atitudes que vão nos salvar. Mas aqui nesse texto mesmo, a gente vai analisar isso, fala que aquele que crê em Jesus. Ah, Lucas, mas eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito que ele existe. Mas a Bíblia também mostra que o acreditar, ele tem que ser traduzido em ações que te liguem, que me liguem a Deus. Que as pessoas possam ver que verdadeiramente, por eu ter essa crença,
eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus porque eu entendi que eu, pelo meu próprio caminho, eu vou andar no caminho de condenação e que eu preciso abrir mão daquilo que eu acho, daquilo que eu penso que é certo e deixar-me ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, como o Nicodemos aqui estava conversando com Jesus, que nem eu falei para você, ele estava conversando sobre um novo nascimento. Então você começa a compreender aqui que uma pessoa que crê em Jesus, necessariamente ela tem que nascer de novo. E nascendo de novo, você vai ter um novo estilo de vida que não é o parecido com o que nós tínhamos anteriormente. E voltando aqui para o Cordeiro, como nós não tínhamos essa condição de adorar a Deus, de servi-lo, de chegar numa posição em que nós poderíamos falar assim, olha, eu sou santo, nós não tínhamos essa condição. Aí a gente pegava um animal, esse animal ele tinha que ser um animal separado. Por exemplo, você tem lá, você é um agricultor, você é tem uma agropecuária aí na tua casa, tá bom? Aí você cria lá, sei lá, 30 animais. E aí, um desses animais, você tinha que escolher, quando ele nascesse, esse animal tinha que ser perfeito. Ele não podia ser mancha, não podia ter nenhuma deficiência, tinha que ser um animalzinho perfeito, tá? Aí o que acontecia? Esse animalzinho perfeito, você cuidaria dele com todo amor e carinho, tem que cercar ele para ele não sair, não fugir. Você precisa dar alimento, você precisa cuidar para que ele não se machuque. E esse cuidado levava quase um ano para que ele pudesse ficar ali em uma condição de ser entregue no templo, ser entregue ali para os sacerdotes para que pudesse haver o sacrifício. Olha que interessante isso. E aí quando você levava esse animal lá, esse animal era colocado ali no local onde se fazia o sacrifício. Você olhava para aquele bichinho que você tanto cuidou durante um ano, que você se dedicou, que você gastou energia com esse animal. E naquele momento você tem que colocar as mãos sobre a cabeça do animal e matar aquele animalzinho. Você que cuidou, você que amou aquele animal, você é aquele que de alguma forma criou uma intimidade com esse animal. Agora você é obrigado a matar esse animal em sacrifício. E não era só um matar simplesmente, mas os seus olhos tinham que estar no olhar daquele animalzinho. Algo terrível, né? Mas isso traz uma simbologia. Qual é a simbologia? A simbologia é que, da mesma forma como esse cordeiro morreu, não precisando morrer, não tendo culpa nenhuma, Jesus morreria da mesma forma. Jesus, ele veio ao mundo, mas ele não tinha culpa. Jesus, ele veio ao mundo, mas ele não precisava morrer por mim e nem por você. Jesus veio ao mundo, mas ele não precisava compartilhar sua vida para que eu e você fôssemos salvos. Ele não precisava nos amar. Ele não precisava nos mostrar essa dedicação. E a Bíblia vai dizer em Romanos 5 que Deus demonstrou o seu amor entregando Jesus. Ele é aquele cordeiro. Por isso que a gente chama aqui de Jesus de Cordeiro. Porque ele é uma semelhança daquele animal inocente. Aquele animal que não tinha culpa nenhuma e que estava morrendo por causa do meu pecado. Que estava morrendo por causa de mim. A Bíblia vai dizer em Isaías 53, que é um texto que foi profetizado por um homem de Deus muitos anos antes de Jesus nascer. E a Bíblia se cumpriu perfeitamente, exatamente como Isaías profetizou. Foi a forma que Jesus viveu aqui. E a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando
eu começo a refletir sobre o amor de Deus em cima desse texto, a Bíblia diz aqui, porque Deus tanto amou o mundo. Não existe adjetivos, não existe palavras, não existe como você medir, não existe como você compreender o que significa a ação de Deus de enviar o seu Filho, que é Deus também, para morrer em nosso lugar. Então a Bíblia nos traz aqui tanto amor porque não tem como medir o que Deus fez por nós. Não tem como você mensurar isso. Eu não conheço a história de nenhum outro Deus que tenha descido da sua glória, aberto mão de todo o seu poder. Pelo contrário, os deuses por aí, eles querem que as pessoas se dobrem diante dele, mas não tomaram uma atitude parecida com a de Cristo. Jesus desceu da sua glória, do seu poder, desceu do seu trono, da sua majestade, para entregar a vida por nós. Para entregar a vida por nós. E ele dividiu a história entre antes dele e depois dele. E esse cordeiro já estava morto antes da criação. Lucas, mas como isso é possível? Jesus morreu 2023, 2000 anos atrás, né? Porque tem um tempo ali que ele viveu e depois se ofereceu como sacrifício. Como é que isso pode acontecer? E aí a gente entra um pouquinho em teologia aqui, mas existem dois tempos diferentes. Existe o tempo Cronos e existe o tempo de Deus. O Kairos. Qual é a diferença desses dois tempos? Deus, gente, ele está fora do tempo, porque se ele estivesse dentro do tempo, ele não poderia ser Deus. Ele precisa ser o controlador do tempo. Então Deus, ele olha a história como se fosse um conjunto de presente, passado e futuro. Ele enxerga a vida assim. Mas ele nos colocou dentro de um tempo que é dividido nessas três partes: passado, presente e futuro. E a história da Bíblia, ela discorre nesses tempos, necessariamente. Então, no tempo de Deus, que é o tempo Kairos, como esse tempo já está todo junto, a atitude anterior ao tempo é a atitude de criação. Deus queria criar pessoas. Deus queria se relacionar. Deus queria criar seres humanos que ele poderia futuramente chamar de filho. E muitas pessoas acreditam que Deus era sozinho, mas não, a Bíblia vai mostrar em inúmeros textos que há uma trindade que é feita de Pai, Filho e o Espírito Santo. Lucas, me explica essa trindade. Não tem como explicar. O que nós podemos dizer é que a Bíblia mostra sempre os três trabalhando em conjunto. Mas, por exemplo, em Êxodo 20, que é o texto famoso dos 10 mandamentos, nós vamos ver que Deus só permite a adoração ao único Deus. Então, da mesma forma que ele se apresenta em três facetas, de três maneiras distintas, ele também é um único Deus. Nós não conseguimos compreender racionalmente isso. Mas, antes de tomar a atitude, lembra que eu falei para vocês que todas as nossas atitudes, elas estão sempre relacionadas a uma predisposição mental. E Deus, quando decidiu criar-nos, quando Deus decidiu manifestar o seu poder criador e colocar-nos aqui nessa terra, ele já sabia qual era a consequência. Ele sabia que nós todos íamos cair, íamos transgredir a lei dele. Então, sabendo disso, ele já decidiu antes de nos criar que Jesus seria o Cordeiro que daria a vida no nosso lugar.
Por isso que nós falamos que o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo, antes da criação de tudo. Porque ele já tinha decidido nos amar, antes mesmo que nós o amássemos. É por isso, gente, que ser cristão é algo desafiador. Porque a Bíblia nos ensina que Jesus, antes que a gente pudesse demonstrar algo por ele, ele nos amou. E a nossa fé, muitas vezes, ela se baseia sempre na atitude das pessoas. O que as pessoas podem fazer. E dependendo do que elas fizerem, nós vamos amá-la. Nós vamos olhar para ela com um olhar de misericórdia, de alguém que precisa de salvação. Dependendo do que ela fizer. Então significa que nós estamos amando com base nas atitudes das pessoas e não com base no nosso princípio. E aí Jesus, a Bíblia vai dizer aqui que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Olha que interessante isso daqui. O amor de Deus, ele foi não só dito, mas o amor de Deus, ele foi traduzido em ações. E quantas vezes nós dizemos que amamos, mas o nosso amor não é traduzido em ações? Você entende que o próprio Deus, ele precisou demonstrar esse amor. E ele demonstrou da forma mais poderosa que existe. Eu não consigo imaginar o que é entregar o meu filho, que eu tanto amo, para morrer no lugar de alguém. Eu não consigo imaginar. E a Bíblia vai dizer que, em Romanos capítulo 5 também, que por um homem bom alguém pode até entregar a vida. Pensa numa pessoa que ajudou milhares de pessoas, que, por exemplo, transformou a tua vida. Pode ser que no momento que esse cara estiver correndo um risco de vida, você possa se entregar por ela, se jogar na frente, para tomar o tiro pela pessoa. Mas a Bíblia diz que nós não éramos bons. Nós éramos transgressores, gente. Nós não éramos merecedores. Então essa ação de entregar por alguém fica mais intensa. É eu entregar o meu filho por alguém que só fez mal para mim. É eu imaginar uma situação aqui hipotética de alguém que fez algo muito ruim para mim, que assassinou alguém que eu amo, e eu pegar o meu filho e falar assim, olha, em vez de condenar esse cara à morte, condena meu filho. Condena a mim. Foi o que Deus fez. Por mim e por você. É um amor muito grande. Por isso que aqui a Bíblia nem define a quantidade. Ela não consegue metrificar isso. Então ela usa o tanto. Deus tanto amou. Não tem como eu medir o quanto Deus nos ama. E aí ele demonstra esse amor entregando o seu filho. Só que é o filho unigênito. E muitas vezes a gente lê essa passagem e acaba passando batido por esse unigênito. O unigênito, o princípio da palavra ali começa de uni, que significa que é único. Deus não tinha outro filho. Lucas, mas você não disse que o desejo de Deus foi criar filhos para se relacionar? Sim. No tempo Kairos, Deus ele queria criar o filho. No tempo Cronos, ele criou pessoas que não eram filhos ainda. Mas que lá em Jesus, eles poderiam encontrar a paternidade de Deus. No Antigo Testamento, gente, o olho tá coçando pra caramba. Não tinha a possibilidade de ninguém ser chamado filho de Deus. Porque quando a gente vai ver, por exemplo, um pouquinho da cultura grega, ser chamado filho de Deus significa que vocês têm as mesmas atribuições que Deus tem. E seria algo muito profundo você falar que é filho de Deus no Antigo Testamento se você é alguém pecador. Como que você pode ser filho de Deus se você não consegue nem vencer o pecado? Você não é igual a ele. E aí aqui, a Bíblia fala de filho unigênito, que é o único filho existente de Deus. Algumas pessoas levam esse texto aqui
para que é o único filho gerado. Esquece isso, não vamos nem entrar nessa discussão, mas não tem a ver com isso. É o único filho de Deus existente na terra, que está ali na terra, o único filho, não existe outro. Mas para que ele enviou esse filho? Nós já entendemos que a motivação de Deus era o amor, e essa motivação ela foi traduzida em ações, que é entregar o seu filho. Mas por que ele fez isso? A Bíblia explica, e aqui a gente começa a entender um pouquinho do tema dessa live aqui, que é o maior desejo de Deus. Para que todo aquele que nele crer, ou seja, todo aquele que crer em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele coloca aqui em comparação dois períodos, uma vida eterna e uma vida de perecimento, ou seja, uma vida que será destruída. Existem esses dois únicos caminhos. A pessoa que crê, ela entra no caminho da vida eterna. A pessoa que não crê, entra no caminho ou está no caminho do perecimento. Só existem essas duas condições. E não é que a gente tem que escolher um dos dois caminhos. Aquele que não está em Cristo já está caminhando no caminho do perecimento, da condenação. Já estamos nesse caminho. Então, ou a gente permanece nesse caminho, ou a gente se muda, faz uma conversão para o caminho de Deus. Muitas pessoas acabam olhando para aquele texto que fala sobre os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, e às vezes acabam falando que você tem que escolher qual é o caminho que você quer seguir. Mas na verdade, nós já estamos no caminho da porta larga. Nós já estamos no caminho que leva à perdição plena, eterna. Mas quando nós nos convertemos, aí você começa a entender o conceito de conversão, nós saímos desse caminho da porta larga e a gente vai para o caminho da porta estreita. Mas nesse caminho da porta estreita nós estamos com Jesus. Jesus está conosco. E aí ele fala, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Porque muitas pessoas poderiam dizer assim, olha Deus, se o fato do Senhor enviar Jesus e nós não crermos em Jesus nos leva, ou melhor, nos faz caminhar nesse caminho da perdição, porque agora há outro caminho em que nós devemos ir. E se o Senhor não tivesse enviado Jesus, como é que faria? Era melhor que não enviasse, então, pelo menos nesse único caminho nós não teríamos culpa. Nós diríamos aí, chegando nos portões celestiais, que nós não tivemos outra chance, que a nossa natureza pecaminosa nos fez andar no caminho da perdição. Então era melhor que não enviasse. Era melhor que o Senhor não tivesse colocado para nós a possibilidade, mas a gente muitas vezes não consegue entender que não era possível nem chegar no céu para ter esse diálogo. Não há justificativa. Porque as manifestações de Deus, elas são claras, elas existem em todo momento e em todo tempo. Deus está se manifestando. E nós enxergando aquela manifestação de Deus, a gente atribui a outros deuses aquilo que Deus está fazendo. Pode ver, todos os povos, sejam eles quem forem, aonde eles estiverem, eles sempre têm uma divindade. Ah, Lucas, mas os ateus eles não têm divindade. Tem sim, a crença deles está na ciência. O Deus dos ateus é a ciência. Todos nós somos religiosos, por essência, fomos criados. Deus colocou, a Bíblia fala isso em Provérbios, Deus colocou em nós o senso de eternidade. Lucas, me prova isso daí. Ok, quando você vai no enterro de alguém, você fica feliz ou você chora? Como se estivessem arrancando um pedaço de você. Sabe o que mostra isso? Que você não consegue compreender que a vida acaba.
Por mais que você saiba que aquela pessoa está doente, que ela está sofrendo, que o médico já falou que a vida dela vai durar pouco, você não consegue aceitar a dor da separação, porque Deus colocou no teu coração o senso de eternidade. Nós temos esse senso dentro de nós. Temos esse senso dentro de nós. E nós estamos nessa condição. Agora de pessoas que não conseguem entender a dor da separação. Então Deus manifesta a sua vontade. Mas nós muitas vezes pegamos tudo isso que Deus manifesta e nós imputamos a outra pessoa. Imagina o que seria se você estivesse entregando o seu filho para morrer no lugar de alguém que não merecia. E esse alguém fala assim: quem me salvou foi essa outra pessoa. Esse outro homem que não morreu por mim, que não teve coragem de se colocar no meu lugar. É dar a outros a glória de Deus. É o que muitas pessoas fazem. E aí ele fala aqui que ele não enviou para condenar. Deus não estava enviando Jesus para criar outro caminho e dizer: olha, agora que tem outro caminho, vocês estão condenados porque vocês não escolheram o caminho. Não. Ele entregou o seu filho para dizer para todas as pessoas que estavam no caminho largo: vem para cá. Eu quero me relacionar com vocês. Eu quero tirar vocês dessa condição. Eu quero tirar vocês desse caminho. É o que Jesus fez. E ele clama: venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Jesus está clamando. Esse é o maior desejo de Deus. Nós vamos ver em 2 Coríntios capítulo 5 que todos nós recebemos o ministério da reconciliação, porque o desejo de Deus é tirar pessoas do caminho estreito, do caminho largo e levar para o estreito, porque é nesse caminho onde Ele está, onde Ele vai nos levar para o céu, onde a nossa vida não vai ser tão fácil, mas agora nós temos o auxílio de um Deus poderoso que nos guia nesse caminho, que nos leva nessa direção e vai nos fazer encontrar com Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aí no versículo 18 ele diz: quem nele não crê, ou melhor, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já é condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. É o que eu acabei de explicar. Quem nele não crê já está condenado. Já está no caminho da perdição. E aí ele fala aqui, qual é o julgamento? Já tem um julgamento, gente. Não é que Deus vai julgar, já tem um julgamento. Sabe qual vai ser o julgamento? Imagina aí, na sua cabeça, o fórum. Um juiz na sua frente, alguém ali entrando pelas portas desse fórum, as pessoas assentadas que são as testemunhas. Aí ali na frente está o juiz, do lado o advogado de defesa, do outro lado os acusadores, e você adentrando aquele corredor, e aquele que outrora estava como advogado, esperando que você tomasse uma atitude de confessar o seu pecado, agora está na posição de juiz, de alguém que está condenando. E ele está ali diante de você e falando assim: olha, eu vi aqui na sua vida que você teve inúmeras oportunidades e foi mostrado a você de inúmeras vezes, de inúmeras formas, quem é Jesus. E sabe qual foi a sua escolha? Você amou as trevas, embora a luz estivesse bem clara para que você pudesse ver. E aí você não tem mais argumento, é mostrado todos os dias da sua vida o que você fez, as oportunidades que perdeu, e a condenação chega. O julgamento já está feito, gente. O julgamento já está feito. E ele continua aqui, no versículo 20.
Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha que interessante. As pessoas que não entregaram a vida a Jesus, que não creem nele, elas querem se manter cada vez mais longe do Criador, sabe por quê? Quando a gente chega perto dele, a gente percebe como nós somos maus. Quando eu me converti, Jesus me mostrou quanto que eu era egocentrista, o quanto eu era soberbo, o quanto eu era prepotente. Jesus me mostrou o quanto eu pensava que aquilo que eu falava era a única verdade que existia, que eu era um mentiroso, porque eu criava histórias para que as pessoas pudessem me ver de uma outra forma. Não tinha humildade para reconhecer os meus erros, lutava até o fim, mesmo sabendo que estava errado. Mas quando eu me aproximei de Jesus, ele me mostrou isso. As minhas obras foram manifestas. É como se Deus desmontasse dentro de mim tudo aquilo que eu pensava que era certo. Ele me mostrou claramente. A luz veio. Experimenta entrar no quarto hoje à noite. Fecha tudo, fecha a cortina, fecha toda a passagem de luz e tenta encontrar alguma coisa, alguma pecinha preta lá dentro, na escuridão. Você não vai conseguir encontrar. Mas se você for no interruptor e acender a luz, não só a pecinha preta vai aparecer, mas todos os outros detalhes que você nem estava percebendo que estavam lá. Foi o que Deus fez comigo. Me mostrou. E aí, as minhas obras foram manifestas. E a única coisa que eu podia fazer era gritar por socorro. Senhor, eu não quero permanecer nessa condição. Eu pensava dentro de mim que estava tudo certo, que eu era uma pessoa boa, honesta, mas não, eu não podia agradar a Deus, eu não podia servi-lo, eu não podia ser salvo por mim mesmo. Foi quando eu entreguei a vida a Jesus. E agora, na luz, toda vez que eu peco e eu erro, a luz revela para mim. E eu preciso me arrepender, preciso me aproximar de Jesus. Mas o que me alegra é que esse cordeiro que morreu, gente, ele não precisa subir novamente na cruz para morrer em meu lugar. Ele não precisa mais fazer isso. O sacrifício dele foi suficiente para que toda vez que eu pecar, eu saiba que eu tenho um advogado fiel, como a palavra diz. E eu vou entregar a ele a minha oração, crendo que estou sendo perdoado. Porque Deus, ele executa a sua justiça em Cristo. Toda vez que eu peco, é como se ele estivesse indo para a cruz no meu lugar e morrendo novamente. Mas o seu sacrifício foi tão poderoso e grande que ele é suficiente para pagar todos os pecados que eu cometer estando em Cristo. Lucas, isso significa que você vai viver uma vida totalmente longe da presença de Deus, fazendo o que você quiser, porque afinal ele sempre vai perdoar o pecado? Não, não é isso. A Bíblia diz que, Romanos capítulo 3, continuarei pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Deixa eu abrir aqui para ler junto com vocês. O capítulo não é no 3 não, tá, gente? Deixa eu achar aqui. Mas é interessante. Capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto,
fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos dessa forma. Quando nós estamos em Cristo, nós não podemos nos aproveitar disso e dizer que, por estarmos na graça, Deus sempre vai nos perdoar, então não tem problema de pecar. Não. Aquele que está em Cristo procura viver uma vida santa. Isso não significa que a gente não vai errar. Nós vamos errar. Mas quando nós erramos, nós temos que saber que nós estamos na luz e Jesus, o Espírito Santo, nos mostra onde nós erramos. E por meio dessa demonstração, a gente se arrepende, a gente abre mão, a gente ora e procura não pecar mais daquela maneira. E eu encerro aqui dizendo que o maior desejo de Deus não é que as pessoas possam ver todo o seu poder, ver toda a sua majestade. Não é simplesmente ter inúmeras pessoas que possam dizer: nossa, eu acredito que Jesus existe. Não. O maior desejo de Deus é que eu e você venhamos nos relacionar com Ele. E não é um relacionamento de amigo. Não é um relacionamento de senhor e servo, de rei e serviçal. Não. O relacionamento é o relacionamento de pai e filho. Aleluia. Relacionamento de pai e filho. É o que Ele quer da gente. É o que motivou Deus entregar o seu Filho antes de tudo existir. Estabelecer o relacionamento conosco. Eu quero orar pela sua vida. Sei que você pode estar assistindo esse vídeo em outro momento, mas da mesma forma, Jesus está clamando a você: venha para o meu caminho, filho. Larga esse teu caminho de perdição. Entrega a sua vida a mim. E você que está aqui no meu Instagram, provavelmente está aqui por causa de negócios, de dinheiro, de prosperidade. Quero dizer para você, irmão, tudo isso vai passar. Eu, Lucas, sonho em ser um grande empresário, ajudar muitas pessoas, ter inúmeras empresas. Mas no dia em que Jesus fala assim para mim: Lucas, acabou, e os meus olhos se fecharem, vai ser o dia mais feliz da minha vida, em que eu encontrarei com o Senhor. É a verdadeira realização, me encontrar com o Senhor Jesus. Eu quero orar para que a sua vida não fique presa nas coisas deste mundo. Essas coisas são só ferramentas que a gente utiliza para alcançar corações. Eu tenho certeza que, se você é um empresário e está vendo esse vídeo, Deus te colocou nessa posição para que você influenciasse pessoas. Nós que somos líderes de uma empresa, nós estamos ali para manifestar a glória de Deus por meio das nossas atitudes. Ser mais uma manifestação de Deus para as pessoas. Tentar trazê-las para o nosso caminho. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta manhã, Jesus, e nós reconhecemos o Teu sacrifício, Senhor. Nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e é algo insondável, Senhor. Eu não consigo compreender como o Senhor conseguiu me amar, como o Senhor conseguiu nos amar. Mas, da mesma forma que o Senhor fez isso por nós, demonstrando o Teu amor, que a princípio foi em palavras, mas depois foi em ações, nós queremos também dizer ao Senhor que nós temos um compromisso contigo. E a partir de hoje, nós queremos também demonstrar o nosso amor por Ti através das ações de obediência à Tua palavra. Nós não queremos ser somente teóricos, nós queremos ser práticos. E no final dessa jornada, Senhor,
Nós queremos encontrar a maior realização, que é se encontrar contigo. Os negócios, o dinheiro, as ferramentas, as lideranças, as dicas de empreendedorismo, tudo isso é muito bom, Pai. Nos faz viver uma vida mais tranquila aqui na Terra. Mas nós acreditamos, Pai, que tudo isso só são ferramentas para que nós possamos encontrar corações, vidas, pessoas, e essas pessoas saírem do caminho de perdição e encontrarem o caminho da salvação, da vida eterna. Porque o Senhor veio a este mundo não para condenar a todos nós que estávamos no caminho de perdição, mas o Senhor veio ao mundo para salvar. E a todo tempo, o maior desejo do Senhor é se relacionar com a gente. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. A Bíblia diz assim. E nós queremos nos apegar na graça que é o favor imerecido que nós recebemos. E que a nossa vida se traduza em uma vida de obediência e de louvor ao Senhor. Essa é a nossa oração. Que o nosso domingo seja um domingo de reflexão e que nós possamos encontrar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, gente. Deus abençoe a vida de vocês.